senhores vereadores, para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Carlos Evaristo está online. Vereador Cláudio Kiumiaki. Vereador Miaki está online. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Clodoaldo online. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, na secretaria. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Chico Bezerra. Vereador Chico Bezerra está online. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador Cuco Pereira está online. Vereador Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho, presente. Vereador Mauro Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Komura. Vereador Pérez Bauabi. Vereador Protásio Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Tadal Sakai, na presidência, anotando a presença do vereador Marcos Furlan. Dez vereadores presentes em plenário, 5 vereadores online, senhor presidente. 15 vereadores estão presentes a quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Farofa. Vereador Farofa, presente. Solicito ao vereador Protásio que assuma os trabalhos da primeira secretaria. Obrigado, vereador Edson Santos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Mauro Araújo. Anotada. Mauro, Claudino. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica o recebimento do requerimento 4220, de autoria do vereador Péricles Bauabi, e informa a ciência do referido trabalho pelo senhor prefeito e membros do Executivo Municipal. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Rodrigo Valverde apresenta a emenda ao projeto de lei complementar número 1/2020, se encontra em trâmite pelas comissões permanentes. Pela ordem, senhor presidente. À disposição dos senhores vereadores. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Jean Lopes. Presidente, gostaria de consignar a minha presença. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Jean Lopes. Antônio Lino da Silva também. Antônio Lino da Silva, você é presente. Já falei. Tá? Falei. Tá. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Taubaté Guimarães. Anotado. Pérez não está. Papéis dependentes de deliberação. Essa emenda aqui é o projeto que pediu vista. Projeto de resolução número... o Paulo, doutor Paulo, é o mesmo número aqui, é 9/2020? Está escrevendo 9. É que está sem aqui. Tem número aqui.
projeto de resolução número 9/2020 institui o denominado projeto "O papel do vereador é fiscalizar", que adequa a atual redação do regimento interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ao Poder Legislativo Federal, Estadual, da capital do Estado de São Paulo e demais entes federados, garantido, em observância aos princípios da soberania popular, do pluralismo político, do princípio democrático e da razoabilidade, a eficiência quanto ao mandamento constitucional de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo Municipal, em especial por meio do encaminhamento de pedidos escritos de informações ao prefeito e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Caio Cunha. Podemos. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 9/2020, de autoria do vereador Caio Cunha. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, conforme eu compartilhei ontem na sessão aqui nesse mesmo plenário, eu estou fazendo hoje, estou apresentando hoje para deliberação aqui na casa um projeto de resolução para alteração no regimento interno. Ano passado, o regimento interno ele foi alterado, fazendo com que os requerimentos, ou seja, qualquer questionamento que um vereador venha fazer ao prefeito, seja necessário 8 assinaturas. Matematicamente, parece muito interessante, porque 8 é menor do que 12 votos, certo? Mas é inviável, é praticamente impossível isso acontecer aqui na Câmara de Mogi das Cruzes, haja vista todas as tentativas que nós já fizemos. Então, mediante a isso, eu estou apresentando esse projeto de resolução para que o nosso regimento, inclusive, fique em consonância com a Constituição Federal, já que a lei orgânica do município, ela aponta exatamente isso, que o regimento interno da casa precisa ter alinhamento com a Constituição Federal. Então, diante disso, para que aconteça da mesma forma que acontece na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, eu estou apresentando esse projeto justamente para que haja possibilidade da apreciação dessa casa e que algo possa ser feito e o vereador ele possa cumprir aquilo que lhe é de direito, aquilo que é de função, que é fiscalizar o poder executivo aqui da nossa cidade. Então, é um projeto simples e que, na verdade, espero que conte com a apreciação desta augusta casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduíque Ferreira Martins. Senhor presidente, queria informar a Vossa Excelência que o internauta está me avisando aqui, agora, que a nossa sessão não está sendo transmitida nem pela NET, nem pela TV aberta. O site está com instabilidade, cai sempre a transmissão. Então, é um munícipe que, com toda razão, tem o direito de levantar essa situação. Muito obrigado e obrigado ao Cássio, que nos informou. Está vendo, vereador Lino, a importância da nossa TV? Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, queria chamar a atenção, senhor presidente, de todos os vereadores. Ontem, eu já tinha saído da sessão e vi aí os apelos do vereador Caio, do vereador Rodrigo Valverde, senhor presidente. Tendo a posição deles, eles escolheram um caminho, eles são de oposição, mas acho, senhor presidente, que entrar novamente nessa discussão não traz consenso. O projeto foi aprovado pela ampla maioria da casa,
por 20 dos 23 vereadores, eu acho que a oposição ela tem o direito de espernear o quanto ela quiser. E pode fazer careta o quanto quiser, que não me assusta quanto careta. Só dizer o seguinte, senhor presidente. Aqui se trabalha, a política se faz, senhor presidente, em cima de negociações, de trabalho. Foi feito um trabalho, foi instituída uma comissão, foi aprovado, foi feito um trabalho de 6 meses, foi apresentado emendas, foi votado, foi discutido o regimento interno da casa. Não pode, toda vez que um vereador discordar do regimento interno da casa, ele chegar aqui e apresentar um projeto de resolução e ficar falando um mês inteiro em cima desse tema. Então, a minha posição, senhor presidente, até para encerrar esse assunto, por respeito à decisão da maioria deste plenário, que foi 20 vereadores, eu sou contra a deliberação desse projeto, já quero rejeitar desde já e quero solicitar, senhor presidente, ao meu partido que vote junto comigo nessa questão da nem aceitação dessa proposta feita pelo vereador Caio Cunha. Eu espero, senhor presidente, e a gente tem visto isso ultimamente por parte, a oposição sempre fez isso, que a discussão seja politizada, eleitoral, fique para a campanha eleitoral, senhor presidente. Mas não, vereador Caio, eu não posso falar... Ué, A palavra está com o vereador Mauro eu não Araújo. posso falar... Desculpa, senhor presidente. Não. Quando você me respeita, espera eu terminar de falar. Você falou até agora, e você disse, vai chegar o seguinte, está falando aqui na minha orelha. Desculpa. Então, entendeu? A minha posição, senhor presidente, que a discussão é o seguinte, o vereador precisa parar de querer aparecer, senhor presidente, de chegar a fazer uma coisa para depois fazer matéria de internet. E é isso que está sendo feito. Faz, entendeu? Ou se não consegue negociar, a pessoa que não consegue, senhor presidente, quer aprovar, entendeu? Ninguém vai mandar no plenário, isso é a maioria. Não é o vereador Caio que vai dizer aqui e expor todos os vereadores que vai chegar a dizer o seguinte, eu sou o dono da verdade sozinho. Eu sou o bonzão. Eu sou o cara que não preciso cumprir regras. Eu ponho a máscara que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu sou o bonzão. Ele não é o bonzão, senhor presidente. Ele tem que aprender que ele é um representante como qualquer outro vereador aqui. E tem que aprender a respeitar a vontade da maioria, porque isso é democracia. Não adianta colocar, eu sou democrático, respeite o negro, e chega aqui em plenário e não respeita a votação da maioria, senhor presidente. Isso é diferente de discurso. Então, senhor presidente, a minha, como é uma votação que será feita, seu objeto, a posição do MDB é contrária à deliberação desse projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Presidente, eu tanto respeito a maioria que... Vereador não está com a Porque, senhor palavra, presidente, vereador. para Por ser favor, o votado- vereador tem que saber respeitar os outros vereadores. A palavra está com o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Eu ia pedir principalmente a atenção aqui dos nobres pares, que vai votar uma mera deliberação. Senhor presidente, se puder garantir meu tempo aí, esperar eles terminar de brigar lá, depois eu falo. Vereador. Vereador Rodrigo Valverde está com a palavra. Vereador, pode continuar. Qual que é o problema? Vou pedir aqui a atenção dos senhores vereadores. É uma mera deliberação de um projeto de resolução que visa... Veja a importância, gente. Veja a importância dessa votação desse plenário hoje. Parece que não tem importância. Mas é uma mera deliberação se o projeto vai ser apreciado ou não. Eu acho muito ruim politicamente para esta casa... se o Vereador, plenário por favor. votar contra... Vereador Caio. Continua, vereador Rodrigo Valverde. Se o plenário votar contra uma mera deliberação, politicamente para esta casa fica pior ainda perante a sociedade. O vereador Mauro Araújo tem razão. A cidade de Mogi das Cruzes escolheu 21 vereadores de situação e 2 de oposição. Foi o voto popular que deu essa desproporção aqui. Agora, a cidade também, os representantes eleitos pela cidade, têm que pensar como que a cidade quer ser representada.
os requerimentos de informação, a obrigação do Legislativo de fiscalizar o Executivo, será que a cidade de Mogi das Cruzes, que elegeu 21 membros dessa casa de situação, será que a cidade quer que continue sendo mediante 8 assinaturas? Ou será que a cidade quer a maior transparência possível do funcionamento do Executivo? O que será que a cidade quer dos 23 vereadores eleitos? Será que se a gente não receber essa deliberação, vai ser bem visto pela sociedade? A TV Câmara está aí funcionando ou não sei, Duígues, como que está agora, mas a TV Câmara está aí justamente, o vereador Antônio Nil foi muito feliz em fazer a população participar dos debates aqui, independente de como foram eleitos, de quem foram os eleitos, a cidade quer ver funcionando os representantes dela. Então, eu proponho que esse plenário aqui hoje vote sim, pela deliberação de um projeto importante que visa uma maior transparência, um maior poder de fiscalização de qualquer representante do povo quanto ao Executivo. Vai ficar muito ruim politicamente se esse plenário votar contra. O vereador Caio Cunha mudou a postura. O vereador Caio Cunha sempre votou contra os requerimentos apresentados por mim e pelo Iduígues, e quando teve uma retaliação do Poder Executivo, ele mudou a postura. E agora ele viu quanto dói quando o chicote troca de mão. Tá certo? É fácil a gente ter uma postura quando o chicote está numa mão. Mas quando ela troca de mão, quando a gente joga o bumerangue, ele pode voltar. Então nunca é tarde, eu vejo com bons olhos o projeto. Seria muito importante o plenário votar favorável à deliberação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Diegão. Bom, ouvindo os colegas discutindo, mas eu vou dar minha posição. Ontem eu assinei o requerimento do vereador Caio Cunha, não vi que não tinha problema nenhum ser assinado, mas eu acredito, vereador Caio Cunha, que hoje, como está, é melhor. Porque antigamente os vereadores ficavam constrangidos, ninguém queria votar a favor, ou a maioria não queria votar a favor, e hoje não. Hoje você tem um tete-a-tete com o vereador, você vai na sala do vereador, explica por qual motivo você quer o requerimento, a resposta, e o vereador assina. Não expõe o vereador, não tem como ser usado politicamente e como marketing internet. Então, por isso, o meu pensamento é que continue dessa forma, e eu acredito que é mais fácil do vereador conseguir as assinaturas do que antigamente. Então, por isso, eu também vou encaminhar meu voto contrário. Ontem eu já falei para o vereador Caio Cunha que é mais fácil como está, por isso é o meu voto contrário, não tenho nada contra, o vereador é um companheiro que eu gosto muito, mas, ao meu ver, hoje está muito mais fácil de um vereador conseguir as informações na prefeitura. É só o vereador conversar, chegar no gabinete do colega aí, explicar para que ele quer informação, e eu acredito que ele não esteja dificuldade para colher assinatura. Então é o meu pensamento. Obrigado. Falar, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno, que está online. Passo a palavra ao vereador Antônio Lino. Senhor presidente, meus vereadores, uma mudança pontual num regimento, ele é muito complicado. Porque é o instrumento que a presidência tem, que os vereadores têm. Nós tivemos essa oportunidade de fazer isso há 2 anos atrás. Foi feito, o vereador Mauro citou muito bem, foi feito várias reuniões, Vossa Excelência participou, nós participamos desse processo. Eu acho que se a gente chama para um estudo, novamente, do regimento, um estudo da lei orgânica do município, eu acho que até é válido. Agora, mudar o regimento para atender uma necessidade só é muito ruim. O vereador Valverde falou aqui, o povo de Mogi das Cruzes está faltando 3 meses, vereador Valverde, para dizer se vai continuar ou não vai continuar. Então, está na mão do povo fazer isso também. Então, eu acho que diante do momento que nós estamos vivendo, da eleição, das pessoas que, na ânsia de mudar, eu acho que era muito mais aconselhado ao nobre vereador que essa matéria ficasse para depois, para a gente fazer um estudo amplo, até do regimento. Eu acho que alguma coisa ficou falho mesmo, pode até ter falha, e a gente corrigir isso tudo junto. Não é num momento só. O vereador Diegão disse muito bem, hoje é muito mais fácil você conseguir as assinaturas no convencimento
na convivência, na amizade e na convencimento, porque política é convencimento. Para convencer alguém para assinar, você vai no convencimento. Não é na marra, nunca foi aqui nessa casa, sempre foi no convencimento. Eu acho que Vossa Excelência tem uma relação muito boa com os colegas vereadores, não vai ter dificuldade nenhuma para continuar trabalhando, fazendo o seu trabalho. Então, por isso fazer essa mudança é complicado nesse momento. Eu até pediria aos nobres vereadores do partido, pode se pronunciar, mas eu acho que nós temos que nem dar andamento a esse processo. Eu sou favorável a um estudo amplo dessa situação. Se chamar para uma discussão, o presidente convocar para uma discussão um realinhamento desse processo, eu acho que ficaria muito mais fácil. Eu estou vendo ali à distância aqui, online, o vereador Cuco Pereira, que é sempre foi nessa casa aqui uma pessoa que tem um conhecimento profundo de regimento, de lei orgânica, e eu aprendi com ele sempre diz assim, Lino, essas coisas de fazer pontual é muito perigoso. Vamos fazer um estudo geral, que sempre sou favorável, mas no pontual, ele sempre foi contra, e é aqui hoje nessa casa, eu posso dizer, desses anos que eu estou aqui, uma das pessoas que mais conhece regimento, e que mais estudou regimento, e que tem um conhecimento profundo, e ele sempre disse essa palavra, vamos fazer no coletivo e não no individualismo. Obrigado, senhor presidente. Por isso eu encaminho o meu voto contrário. Passa a palavra ao vereador Protásio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, quando desse novo, vamos dizer assim, regulamento do regimento interno dessa casa, foi montada uma comissão. A comissão fez parte do atual presidente, Reinaldo Takai. Eu fiz parte dessa comissão, vereador Mauro Araújo, vereador Iduígues e vereador Cuco Pereira, se eu não me engano. Cuco Pereira. Hã? Foi o vereador Cuco Pereira que participou. Cuco Pereira, então. Então foram 5 vereadores que deliberaram. Não foi um dia, não foi 2, não foi uma semana, não foi 2 de reuniões. Foram várias e várias reuniões e outros vereadores que não faziam parte da comissão também participaram, como o vereador Antônio Lino, como o vereador Diego, eu vi ele várias vezes nas reuniões dessa comissão, para redigir o novo regimento interno. E veio a plenária e foi votado. Agora, eu digo, pelo que eu sempre agi, pela coerência que eu sempre tenho com as coisas que eu faço, graças a Deus, se eu achei que estava correto, e continuo achando que estava correto, eu não irei votar contra agora, não, ao que já foi feito. E, se possível, eu sou o mais novo integrante do partido do PSDB, liderança do vereador Pedro Comura, mas ele não está aí, mas o vereador Maurinho está presente, o vereador Cuco Pereira está pela online. Eu gostaria que o PSDB também partisse para essa coerência, porque o PSDB, hoje, comigo fazendo parte, tínhamos 2 vereadores que fizeram parte desta comissão que mudou o regimento para como ele está atualmente. Então, para mim, é a questão da minha coerência, eu solicitaria ao PSDB, aos vereadores, que mantivesse o que foi escrito. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas que estão acompanhando online, bom, essa casa aqui, 2 mandatos que eu estou nessa casa, eu nunca vi um projeto ser rejeitado para ser admitido para tramitação. Essa é a primeira oportunidade que eu estou vendo. Primeira oportunidade. Eu nunca vi. Já vi vereador retirar projeto posteriormente, por aí vai. Eu quero saudar o vereador Caio Cunha, como fez o Rodrigo Valverde. Na legislatura passada, o vereador Caio Cunha era situação. E eu tive votos contrários, muitos, do vereador Caio Cunha contra os meus requerimentos de informação. Mas não significa que, na vida, a gente não pode fazer uma reflexão e mudar de posição. Então, é saudável essa posição do vereador Caio Cunha de querer o máximo de transparência em todas as ações do Executivo. Porque o vereador Caio Cunha tem razão.
transparência, informação, nunca é demais. Nunca é demais. Uma das bases da sociedade democrática é a transparência, é a fiscalização popular, é uma das bases de um regime democrático. Então, o vereador, eu assinei o requerimento do vereador Caio Cunha, que precisava das assinaturas, e assino qualquer um que busque informações. Qualquer um requerimento que busque informações. E votarei favorável a qualquer requerimento que busque informações públicas. Busque informação da coisa pública. Votarei porque não há que se ter medo de dar informação. Não há que se ter medo de colocar às claras a coisa pública. Agora, nunca vi, de fato, eu acho algo ruim para essa casa, antidemocrático, inclusive, não permitir que um projeto vá a debate nas comissões e venha a debate no plenário. Mesmo que seja para rejeitar, mas essa casa, ela é um espaço para se debater e para se discutir. Portanto, eu voto pela normal tramitação desse projeto do vereador Caio Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Farofa, passa a palavra, vereador Obrigado, Farofa. senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores que me acompanham online, as pessoas que acompanham através da TV Câmara, senhor presidente. Falar um pouquinho desse projeto, até porque foi feito um estudo, um trabalho, pelas Vossas Excelências, quando foi para mudar o regimento dessa casa. E se imagina, senhor presidente, que a todo momento, vereador Mauro, tem que estar mudando o regimento. Esse regimento foi feito um trabalho sério pela comissão que foi montada pelos senhores vereadores e chegamos a um bom senso que seria melhor nesse novo formato, vereador Protássio. Então, eu, como líder da bancada, peço aos senhores vereadores do Partido Liberal que vamos rejeitar, votar ao contrário a esse projeto, senhor presidente. Vendo que a democracia, pelos 21 vereadores, os 20 vereadores, como eles falam, a gente também tem o nosso voto, vereador Fernando, um voto independente das pessoas que a gente representa. Então, estou aqui pedindo aos nobres vereadores do PL que votem ao contrário desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Devido às manifestações contrárias, eu vou colocar em votação essa situação. Só lembrando que os vereadores que estão online, se for votar favorável, não tem colocação nenhuma. Se for votar contrário, tem o dispositivo da mão em seus computadores. Então, se for votar contrário, que aperte esse dispositivo. Vou colocar, então, em votação, se considera objeto de deliberação o projeto de resolução número 9/20, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está rejeitada essa proposta. Declaração de voto, senhor Declaração de presidente. voto, presidente. Os vereadores que estão online, todos votaram pela rejeição também. Daqui não tem declaração de voto. Vereador, não tem... Vereador, só em questões... quando tem... Não tem declaração de voto nesse momento. Se os vereadores quiserem fazer a inscrição, pode fazer a inscrição O em explicação regimento pessoal. está omisso nesse sentido, mas a interpretação é do presidente. Está certo, vamos acatar. Solicito ao primeiro Questão de secretário ordem, presidente. que faça... Qual a questão de ordem, vereador? É comunicado à casa. Comunicado à casa? Qual o comunicado, vereador? Eu queria comunicar à casa aqui que a casa ela é democrática. Ela é democrática. Isso é importante. Não, vereador, qual que é... Eu estou comunicando. Calma aí. Eu não acabei minha fala ainda, presidente. Eu estou calmo, mas o vereador que não está falando qual que é o comunicado... Então, mas eu estou falando comunicado. Como é que você vai saber se eu não falar? Então, continua, vereador. Obrigado. Então, a democracia é a coisa mais bela que nós temos no nosso país. Vereador, faça o comunicado, direto, vereador. O vereador está falando questão de ordem, o vereador quer fazer discurso aqui. Então tá bom, presidente. Eu não vou falar o comunicado que eu queria falar, porque Vossa Excelência não está permitindo. Então, tudo bem, obrigado. Então, solicito ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura das proposições. Proposições publicadas, indicações de número 250 a 256, de autoria dos senhores vereadores
Coloco em discussão as indicações de número 250/20 a 256/20 de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Marcos Furlan. Pode declaração de voto? Eu queria falar da proposição 251/20, que, sinceramente, esse vereador achou, né, que as empresas, ou estava achando que as empresas concessionárias de transporte público aqui de Mogi estava tomando essa precaução, como todas as empresas de nossa cidade que estão funcionando, que é a colocação de álcool gel para os munícipes que utilizam o transporte público na nossa cidade. Eu acho que é uma medida muito importante, já que no transporte público passa diariamente milhares de munícipes. E o álcool gel é uma forma de prevenção ao Covid-19, senhor presidente. Então, essa é uma sugestão ao nosso executivo que solicite às empresas que tome esse procedimento no transporte público da nossa cidade. O álcool gel pode prevenir a disseminação da Covid-19 em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Caio Cunha. Presidente, eu fiz uma indicação, a de número 250, que ela trata, inicialmente eu iria apresentar ela como um projeto de lei, mas eu estou fazendo ela por indicação, por conta de uma mudança de entendimento da questão da jurídica, que é justamente sobre o ficha limpa municipal, né? Com a SEV, com a comissão especial que acompanha o assunto sobre aquela fraude de R$1 milhão que teve na folha de pagamento. A gente investigando ali a folha de pagamento, a gente percebeu que tinha um funcionário comissionado trabalhando na prefeitura que já tinha sido condenado, trânsito julgado, por questão de falsificação de documentos. E a gente questionou a prefeitura, e a prefeitura constatou que não existe nenhum tipo de regramento em relação a isso, tanto a comissionados como a concursados. Então, a gente está fazendo a indicação de um anteprojeto para regular qualquer tipo de contratação na Prefeitura Municipal. Se eu apresentasse como projeto de lei, seria inconstitucional. Então, eu estou apresentando como anteprojeto para que o prefeito ele entenda essa necessidade que é preciso ter que os funcionários públicos, todo aquele que presta o serviço na Prefeitura Municipal, tem que ter um currículo invejável, ou seja, não pode ter sido condenado e principalmente está em trânsito julgado ali. Então, essa é a indicação que eu fiz via anteprojeto na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Presidente, declaração de voto. Com a palavra o vereador Otto Rezende. Presidente, eu ouvi agora o vereador Furlan falar sobre álcool em gel, fazer a limpeza do transporte público da nossa cidade. Hoje, por coincidência, eu recebi uma resposta da Prefeitura de Mogi das Cruzes sobre esse mesmo questionamento que nós fizemos logo no começo, como indicação no começo dessa pandemia. A Prefeitura me passou que eles fazem essa higienização antes dos ônibus saírem, depois que saem, e que também tem essa higienização de álcool em gel no transporte público. Então, na verdade, eu queria parabenizar o Furlan, mas eu estou achando estranho a Prefeitura me mandar que faz essa higienização e agora o vereador Furlan está questionando. É provável que está tendo algum impasse aí e eu votei favorável e gostaria de saber da Prefeitura se realmente esse requerimento, essa resposta que me passou é verdadeira
porque a gente está recebendo hoje, depois de 2 meses que eu fiz a primeira indicação, uma outra indicação do outro vereador, que me parece que está tendo algum conflito entre prefeitura e realmente essa limpeza, essa higienização. Eu fiquei muito curioso, então mas eu votei favorável, que eu acho que precisa ser realmente feito. Vereador Fulano. Questão de ordem, presidente. Só para explicar ao vereador Para a questão Otto, de ordem, com a palavra, vereador Marcos Furlan. eu não sei, vereador Otto, se é a mesma indicação. O que nós estamos pedindo é que o munícipe que adentre aos coletivos, ele tenha a disponibilidade do álcool gel, né? Não sei se é a mesma. Legal. Então, essa reforça a sua indicação também. É só para saber se estão realmente fazendo, vereador, se não tiver, vamos brigar para que tenha. Declaração de voto. Vereador, não tem discussão, tem a parte nesses momentos. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra, vereador Jean Lopes. Nessa situação, senhor presidente, dos transportes, ontem também, senhor presidente, nós conversando com o setor de transporte, mais precisamente trabalhadores, precisa também observar, senhor presidente, nos terminais, parece que só tem um único funcionário para cuidar de 100 ônibus. É um complicador. E aí a necessidade da empresa colocar mais trabalhadores, vereador Lino, para cuidar dessa questão da higienização nos ônibus. Eu havia, vereador Furlan, apresentado também, eu não sei se foi através de ofício, mas eu me recordo que foi através de indicação também, que os ônibus dispusessem o álcool em gel para que ele seja higienizado, porque, olha, se transportar, sair lá de César do Souza e ir até, por exemplo, lá no Planalto, quanto tempo você fica no ônibus? Quantos passageiros entram e utilizam, por exemplo, aquela balaúça, né? Para se segurar, porque às vezes está em pé. E, ora, no momento de pandemia, Protásio, a quantidade de passageiros, você chega às 6 horas da noite, Lino, está lotado, Eduígues. Lotado de gente nos ônibus. Então, a necessidade de ter aí a condição, é verdade, lotado, 6 horas da tarde, lotado de passageiros. Então, é preciso que tenha uma higienização maior nesses ônibus. Obrigado. Declaração de voto, presidente. Estou podendo andar mais em pé, tá? Senhor presidente, eu vou falar agora, vereador Otto, com conhecimento de causa. Eu tive lá no terminal ontem de manhã. Não tem. Só tem uma mulher fazendo limpeza. Eu liguei para o sindicato, falei com o presidente Félix. A gente está marcando uma visita lá nos terminais, mas não no terminal, nesses locais, nesse projeto que o vereador Furlan, parabéns, vereador Furlan, só estão fazendo limpeza nas garagens. Nos terminais só tem uma pessoa. Quando alguém aparece lá, tem uma pessoa só para fazer isso. Estão limpando, se aparecer imprensa, se aparecer uma autoridade, eles chamam a pessoa, alguém dá um toque, e alguém vai lá e começa a limpeza. Não tem. Então, eu até pedi para o sindicato fazer uma reivindicação para colocar também aquele acrílico para proteger o motorista. Porque muita gente vem falar com o motorista e sobe no ônibus, está com a máscara debaixo do queixo, está com ela no corpo, não está debaixo do queixo. Os motoristas têm reclamado muito. Então, enfim, as empresas não estão fazendo a higienização total nos terminais. Precisa fazer. E linhas longas como essa que o vereador Jean falou, tem que fazer no meio também, lá no ponto final. Lá no Conjunto Santo Anjo, se você for lá, não tem nada. Lá não tem nem aonde os motoristas fazerem a necessidade, que agora eles têm nos terminais, mas nesses pontos longos não tem também. Então é hora da gente começar a pensar como essa questão do transporte está sendo feito. Eu estou falando isso porque eu estive lá ontem. Eu não ia falar nada aqui porque eu estou tratando com o sindicato. Mas eu já falei isso com o presidente Félix e vou continuar falando. Já que o assunto veio à tona aqui, eu vou falar no plenário também. Precisa ter uma fiscalização mais forte com as empresas de transporte. Que até agora eles só ganharam dinheiro. E continuam ganhando dinheiro e é hora de pelo menos dar atenção para a população que eles transportam todos os dias. Que não são uma, são milhares e milhares de pessoas. Obrigado, presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, com a palavra do Mauro Araújo. Senhor presidente, eu acho importantíssima a fala do nobre vereador Antônio Lino, os vereadores que me antecederam, até porque, senhor presidente, o que a gente tem visto esses dias, eu tenho recebido sistematicamente ligação, principalmente dos bairros mais periféricos,
onde os ônibus estão superlotados. Superlotados. Não sei o que aconteceu aí, que acordo que foi feito, vereador Antônio Lino, que tiraram os ônibus de circulação da cidade. Era para pôr mais, né? Tiraram os ônibus de circulação da cidade. A região, principalmente a região ali do Aruã, do Piatã, do Jardim Margarida, as pessoas têm lotado, no horário de pico que as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão pendurada nas portas dos ônibus. Quanto mais questão de higiene, de prevenção ao Covid-19. Porque o ônibus já é de hora em hora, dependendo do local, já é de hora em hora. Se a pessoa não subir naquele ônibus, naquelas condições, ele vai ter que ficar, vai perder o horário do seu trabalho, muitas vezes vai perder o seu emprego, então a pessoa precisa se arrecadar. Acho que está na hora, vereador Antônio Lino, de cobrar realmente das empresas de ônibus e por parte da Secretaria nossa de Transporte, que durante essa pandemia parece que sumiu, desapareceu, a gente não tem visto o trabalho, uma informação maior, uma posição mais clara em relação à superlotação dos ônibus, às condições dos funcionários que trabalham, dos motoristas, dos cobrador não, porque não tem, só dos motoristas e principalmente da população. O vereador Protássio está dando até a ideia de nós convidar, mas aí tem o presidente da comissão, não quero atropelar o presidente da comissão de transporte, vereador Protássio, mas os ônibus diminuíram a frota, eu não vi os estudos de quem está usando, mas assim, todos os dias, já me ligou gente de Coatinga, já me ligou gente do Aruã, vereador Jean Lopes, que é presidente, Taia, Supeba, toda aquela região, presidente que tem bastante eleitores naquela região lá, a região agrícola, sabe muito bem, presidente, como que está a questão da superlotação dos ônibus na cidade de Mogi das Cruzes. Então, acho que essa casa precisa tomar uma posição mais concreta em relação a essas questões da superlotação dos ônibus. Não é possível que se tirou o motorista de aplicativo e se tira os ônibus e as empresas só visam o lucro, não a qualidade do serviço para a população. Essa palavra, senhor presidente. Declaração de voto. Para a declaração de voto, com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Bem, senhor presidente, esse debate dos ônibus, e votando favoravelmente a essa indicação de álcool gel, que eu e o vereador Rodrigo Valverde, há 2 meses ou 3 meses atrás, nós fizemos um documento ao prefeito, não é, vereador Rodrigo Valverde? 2 meses e meio, que nós indicávamos aumento da frota de ônibus, álcool gel, higienização após cada viagem, passageiro, banco sim, banco não. Esse conjunto de propostas, e até hoje nós não tivemos resposta do Poder Executivo. Como eu acho que essa indicação também vai para a gaveta, lamentavelmente. Aí entra o velho debate. Volta tudo ao normal. Volta as lojas, volta o shopping, volta tudo ao normal. Os ônibus lotados. É o espaço apropriado para o contágio. É o espaço apropriado para a contaminação. Aí os CPFs vão de ônibus. Os CPFs vão de ônibus. Não digo que não tem um CNPJ ali no meio. Mas o CNPJ vai de carro. Um para o carro. No máximo, a sua família. E o CPF vai de ônibus. Caindo pela porta. Saindo pela janela. Aglomerado. Não é nem a meio metro de distância. É coladinho no outro. Coladinho no outro. Sentindo o bafo do outro. E aí, como evitar a Covid? Como evitar a Covid? Se o Brasil sequer atingiu o pico de contaminação. O estado de São Paulo bateu recorde de morte ontem. Mogi está aumentando, recordista de mortes no Alto Tietê. Aí não dá, fica um contrassenso, fica uma coisa estranha, maluca. Falar em reabrir, mas reconhecer que os ônibus estão caindo gente pelas portas.
que estão aglomerados, que não cabe às pessoas, que é lata de sardinha. Como é que pode falar, vereador Caio Cunha, em controlar a pandemia e voltar ao normal a economia? Se algo básico, que é transporte coletivo, a cidade não tem de maneira satisfatória. É aquilo que o vereador Antônio Lino falou. Pela primeira vez eu ouvi o vereador Antônio Lino falar isso. Empresa tem muito lucro. Isenção de ISS, isenção de IPTU, isenção de PIS/COFINS, financiamento do BNDES para ônibus, cortou os cobradores e os ônibus andam lotados, contaminando as pessoas. É lamentável isso. Muito obrigado, senhor presidente. Informação ao plenário, senhor Pela presidente. ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, na condição de presidente da Comissão de Transporte desta casa, gostaria, senhor presidente, da gente fazer um convite ao secretário de Transporte, professor Zé Luiz, bem como, senhor presidente, às empresas que prestam serviço aqui no nosso município, vez que esse tema tem sido discorrido por todos os vereadores, denúncias, observações da comunidade, da população, haja vista esse novo momento que nós estamos vivendo na fase laranja da cidade, da flexibilização consciente da economia e de alguns setores. Então, é necessário que o secretário venha a esta casa dar esclarecimento, bem como as empresas, para que ande no caminho para evitar a proliferação do novo coronavírus aqui na nossa cidade. Essa é a questionamento e comunicar aqui à casa que podemos fazer através, senhor presidente, da presidência da Pode fazer através da comissão mesmo. Pode fazer pela... Tá bom. Então, aqui nós vamos fazer esse convite ao secretário e, posteriormente, sabendo da data, eu comunico a todos os vereadores, ok? Não sei se há necessidade de ser no horário de sessão ou um outro horário previamente agendado, senhor presidente. Qual a sua orientação? O horário da sessão ou um outro horário. Por exemplo, horário ordinário. Semana pela manhã, senhor presidente. Melhor fazer outro horário, vereador. Outro horário, o período da manhã. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, plenária, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Faz uns 10 minutos aqui, recebido comunicado aqui do Dr. Walter Leme, que foi meu advogado no processo contra a Câmara. Uma ótima notícia para o prefeito Marcos Mello e uma péssima notícia para a cidade. Eu entrei para tentar revogar essa regra absurda que impede o vereador de ter informação do Poder Executivo, onde é a obrigação maior do vereador ter acesso à informação do Executivo. Nesta casa tem uma regra que impede isso. Não adianta a gente vereador, qual que é a informação, vereador? Meu advogado acabou de me falar aqui. Eu entrei com o processo e o julgamento foi hoje. E, infelizmente, a gente não teve sucesso na ação, continua valendo essa regra da Câmara Municipal não fiscalizar o Poder Executivo. Um verdadeiro absurdo que eu espero que a população reflita opinião, se é isso que ela quer, se é isso que ela quer para a cidade dela. Acho que foi uma informação, foi uma informação pertinente. O vereador está promovendo uma discussão já, vereador. Perdi o processo lá, uma informação então está informado, vereador. A casa já está informado. Não havendo mais papéis para a deliberação do expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo. Vereador Cláudio Miak, online. Vereador Clodoaldo Aparecido. Vereador Diego Martins, presente. Diegão. Vereador Edson Santos, da segunda secretaria. Vereadora Fernanda Moreno. Online. Vereador Francisco Bezerra, online. Um abraço, Chico. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, online. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente.
Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protásio Nogueira, da primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, da presidência. 18 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 18 dos senhores vereadores são presentes. A Câmara Regimental solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 58/2020, de autoria da totalidade dos senhores vereadores, que dispõe sobre fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura a ser iniciada em janeiro de 2021 e da outras providências. Projeto que conta com o parecer Só Justiça e Redação? Da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento pela normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 58/20, de autoria da totalidade dos senhores vereadores. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. É importante a população saber, esse projeto ele fixa para os próximos 4 anos o valor do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. E o outro projeto, que daqui a pouco entrará em discussão, será dos vereadores. Mas que vai ser mais 4 anos aí sem aumento, né? Vai fixar os valores, não teve nenhum tipo de reajuste. Foi unânime pelos vereadores e queria conversar com a população um pouco sobre esse tema, que a gente vê muito antipolítica, né? Que não precisa ter salário, que não precisa nada. Agora, a função pública é uma função muito importante, né? A gente vê que tem muita gente defendendo que não precisa ter o Estado, que o Estado não serve para nada, que não precisa ter impostos, mas é importante saber que todo mundo teve uma professora, e 90% teve professora paga com dinheiro dos impostos. É fundamental a gente ver numa sociedade que tenha segurança, e quando a nossa integridade física está ameaçada, a gente conta com uma segurança pública. A gente, quando está acometido de alguma doença e não tem dinheiro para pagar um médico, a gente se socorre a um hospital público. E quem gerencia tudo isso? Quem determina as regras? É justamente as pessoas que ocupam cargos públicos. E por que não ter remuneração? Aí a gente pode entrar numa outra questão. Se a gente chegar num consenso aqui que todo agente público tem que ter legitimamente uma remuneração, a gente vai entrar agora na questão do valor. Eu eu tenho certeza do que eu estou falando, o salário mínimo ele é ínfimo. Infelizmente, ele ficou muito pior de 2016 para cá. Podem pesquisar no Google o que eu estou falando. Em 2002, o salário mínimo era ridículo. Dava para comprar uma cesta básica. Era equivalente, na época, a $40, quando o dólar estava ali, não estava igual hoje. Um dólar igual a R$6. Em 2003, até 2016, nesse curto período, o salário mínimo ele teve um aumento real a cada ano, e ele foi de $40 para quase $400. Quase $400. E aí sim, era um salário mínimo que dava para fazer uma boa compra do mês, não só uma mísera cesta básica, dava até para pagar aluguel e dava até para pagar a mensalidade de um carro. Infelizmente, nós caímos no conto do vigário e apoiamos uma política que acabou com essa valorização do salário mínimo. E hoje o salário mínimo voltou a um patamar que não dá para fazer quase nada com ele. Então a gente tem que ficar mais esperto ao invés de ficar tacando pedra no discurso fácil. Então vamos lá aos salários aí do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. É importante a gente valorizar o salário de todo mundo, de qualquer trabalhador. E brigarmos e lutarmos para o salário mínimo ser forte.
Agora, se a gente não contesta salário de juiz, se a gente não contesta salário de promotor de justiça, por que a gente contesta o salário dos nossos representantes? Eles não trabalham? Eles não se dedicam? Eles não se qualificam? Eles não precisam te convencer que eles merecem continuar como seus representantes? Tem auxílio Covid agora, eles têm também. O que seria, por exemplo, dessa pandemia sem os agentes públicos? Está certo, infelizmente alguns estão mais prejudicando a nossa saúde que ajudando. Mas é fundamental nós termos uma sociedade politizada, consciente, qualificada e não defender o discurso fácil que político, representante público não precisa ter salário. Isso é mais uma enganação para prejudicar a sua qualidade de vida. Então eu vou votar favorável, não vai ter aumento pelo momento econômico, pelo momento sanitário, pelo momento político do país. Eu acho que todo mundo da sociedade está perdendo com essa pandemia. Não é hora também da classe política ter um reajuste. É hora de todo mundo fazer o seu sacrifício. Então, por isso, fui favorável ao projeto que visa não ter aumento, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ajudar esse discurso fácil de que político não precisa ter vencimento. Votarei favorável, senhor presidente. Está a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, uma vez boa tarde. Importante que a população que está nos acompanhando, ao vivo ou posteriormente assistindo essa sessão, saiba que este projeto de resolução da mesa, ele prevê reajuste zero para todos os vereadores, para todos os secretários da prefeitura e para o prefeito e para o vice-prefeito. É claro que, diante de um momento como este, com a receita em queda, com o desemprego em alta, com os problemas sociais que a pandemia está provocando, seria, de fato, um abuso, um tapa na cara da sociedade, que o executivo e o legislativo tivesse aumento salarial. Compartilho da visão do vereador Rodrigo Valverde. Uma pena que o judiciário não faz o mesmo. Sabemos de juízes aí que ganham 30, 40, 50 mil reais, auxílio moradia, tendo casa para morar, e por aí vai. Esse comportamento, ele tinha que ser de toda a sociedade. Toda a sociedade, nesse momento, tem que agir na linha de ir para o sacrifício, porque é um momento difícil. Portanto, eu, o vereador Rodrigo Valverde, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, e a casa por unanimidade, subscrevemos o projeto de reajuste zero para os vereadores, reajuste zero para os secretários, reajuste zero para o prefeito, reajuste zero para o vice-prefeito, entendendo o momento que a sociedade brasileira vive. Mas nós achamos, a nossa visão da bancada do Partido dos Trabalhadores, é que os trabalhadores têm que ter aumento. O Brasil parou de crescer, a política de crescimento do salário mínimo. O salário mínimo brasileiro, de $100 e poucos, é uma vergonha. É uma vergonha com relação ao mundo. O DIEESE diz que o salário mínimo no Brasil, para uma família de 4 pessoas, já teria passado o valor de R$3.000. E tem gente defendendo salário mínimo menor. O ministro da Economia queria reduzir a pensão das viúvas, a pensão da Previdência, para menos de um salário mínimo. Queria reduzir o benefício de prestação continuada para menos de um salário mínimo, para as pessoas que não têm nenhum tipo de renda e vão até a Previdência obter essa ajuda, aqueles que não conseguiram aposentar, aqueles que são doentes, aqueles que nasceram com algum tipo de problema de saúde. Então, nós achamos que a sociedade mais sacrificada, a classe trabalhadora, tem que ganhar melhor.
tem que ter, sim, aumento salarial. Mas, nesse momento, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm que fazer a sua parte, tem que ir para o sacrifício, não pode ter aumento de salário. Por isso, subscrevemos esse projeto de resolução da mesa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, não vou nem fazer uma brincadeira, porque eu penso muito parecido com o vereador Rodrigo Valverde, fiquei até preocupado, mas a fala dele foi uma fala madura, correta. No momento que a gente vive, senhor presidente, a gente gostaria mesmo de ver esse país numa rota de crescimento, voltando a ganhar renda, a atribuir renda melhor e poder dar ganho salarial. A gente sempre lutou aqui, nesta casa, por isso aqui, garantindo sempre aumentos reais ao funcionalismo público. A gente gostaria de estar vivendo um outro momento. Mas a gente teve maturidade de fazer uma discussão madura, sem politizar a discussão e pensar na realidade da cidade de Mogi das Cruzes e chegarmos no consenso sem abrir brecha. Acho que foi uma decisão tomada por todos os senhores vereadores, sobre a condução do nosso presidente, que chamou, abriu o espaço de debate, onde a gente pôde chegar no momento. A gente não fica feliz, a gente não vê isso como uma conquista. Tem pessoas que podem achar isso uma conquista. Eu não acho isso uma conquista, senhores vereadores. Eu gostaria muito e acredito muito que a gente precisa qualificar todas as áreas do serviço público. Todas elas, inclusive o legislativo. Principalmente o legislativo. Para isso, nós precisamos também garantir bons salários aqui e termos representantes que tenham condições, conhecimento para desempenhar bem as suas funções. Na secretaria, senhor presidente, a gente entende que alguns setores, que alguns secretários, como o secretário de saúde, falar com um salário hoje de R$17 mil, você consegue contratar um especialista de saúde, sabe que não se consegue, que é difícil, vereador Farofa. Um bom secretário, um economista para ser secretário de finanças, entendeu? Não é fácil. Mas precisamos entender e respeitar o momento que nosso país vive hoje, onde estamos pedindo a toda a população para fazer sacrifício. Não poderíamos, neste momento, senhor presidente, mesmo pensando um pouco diferente, neste momento, de fazer algo diferente, que seja afrontar ou dar um significado diferente daquele que nós precisamos dar para a população hoje, que é que nós também estamos vivendo, estamos respeitando esse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Então, senhor presidente, sem comemorações, vamos votar. A gente gostaria, principalmente, senhor presidente, de hoje estar discutindo outras situações do retomada do crescimento do nosso país, não só a retomada, porque já estão falando dessa retomada há 3, 4, 5 anos, nós estamos falando de retomada, essa retomada nunca chega, senhor presidente, e a população está cada vez mais ficando descrente dessas ações. Então, essa é a posição que eu gostaria de falar. Obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 58/20, de autoria da totalidade dos vereadores. Agora acho que ninguém vai falar porque todo mundo já falou, né? Única discussão e votação do projeto de resolução número 8/2020, de autoria da totalidade dos senhores vereadores, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura a ser iniciada em 2021 e da outras providências. Projeto que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento pela normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de resolução número 8/20, de autoria da totalidade dos senhores vereadores, que conta com o parecer das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos pela sua normal tramitação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, todos que nos acompanham pela TV Câmara,
esse projeto diz respeito aos próximos 4 anos do subsídio dos futuros vereadores, não desses que estão aqui, dos que serão eleitos. E também, como bem disse o vereador Eduígues, reajuste zero. Nesse caso, eu estou votando sem interesse próprio, porque eu não vou concorrer à reeleição, senhor presidente. É importante falar que eu defendo um subsídio digno da dificuldade de se exercer um cargo de vereador tão difícil. Vocês não imaginam, é muito mais difícil ser vereador do que passar em primeiro lugar no concurso público. Vocês não tenham dúvidas disso. Porque não tem que só se qualificar tecnicamente. Você precisa conversar com milhares de pessoas e convencê-las que você merece exercer esse cargo, concorrendo com centenas de pessoas. Como é que é o primeiro nome do Naufer, gente? E com todos os argumentos possíveis. Sobre a questão do subsídio de vereador, eu e o vereador Eduígues, no final de março, propusemos, durante a pandemia, é importante se frisar isso, apenas durante a pandemia, a redução de 50% do subsídio do vereador. Teve fake news aí dizendo que nós não propusemos isso, mas essa casa aqui sabe que sim. Não ouvi. Não ouvi. E também propusemos para o senhor prefeito, durante a pandemia, reduzir 50%, porque vários comerciantes, vários feirantes, vários autônomos tiveram prejuízo de renda. A renda que ia ser arrecadada com subsídios não ia resolver o problema, não ia fazer cócega no problema, mas era só um gesto público para mostrar que todo mundo estava no mesmo barco, no difícil barco. Mas, voltando ao salário, eu particularmente ganho aí a coisa de R$7 mil líquido. Né? Eu deixei a carreira jurídica de lado durante esse tempo de vereança, priorizei a vereança, porque se eu for fazer as duas coisas, não vou conseguir fazer com excelência nenhum e nem outro. E aí, acreditem se quiser, prejudica muito a vida individual de cada vereador aqui. Porque você fala, poxa, mas como que um pai de família vive com R$1.000 e você não vive com 7 mil? É que é muito complexo. É muito complexo. São muitas pessoas pedindo ajuda, são muitas pessoas vendendo rifa, vendendo aquilo, e se você não ajuda, você tem um sério desgaste perante a sociedade. Então, vou votar aqui para ser reajuste zero, não que os futuros vereadores eleitos pela população, não sei se vai ser em outubro, não sei se vai ser em novembro a eleição, eles não mereçam um reajuste. Acho que merece sim. É muito árduo ser vereador, você fazendo tudo certinho. Tem muitas críticas, a sua família se expõe, você é sujeito a críticas. Hoje com a internet, então, é perigoso ser hostilizado nas ruas. Eu, particularmente, quase apanhei lá em Patinga, por exemplo, né? E a gente passa por constrangimentos constantes. A gente tem que se posicionar. Nós temos que tomar uma postura. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu, vereador Eduígues, vereador Cuco Pereira e vereador Protásio Nogueira, por exemplo, nós votamos contra um pedido que pedia apenas o estudo para o prefeito reabrir os estabelecimentos. Contestasse o governador para que reabrisse. E eu, particularmente, tenho certeza que os demais também, mas apanhei demais. Fui hostilizado na rua, fui hostilizado no trânsito. Então, não é brincadeira exercer um cargo público. Por mal interpretação, né? Sim, então, e fora as maldades também que propositalmente colocam a gente para ser linchado publicamente. Então, do fundo do coração, com toda honestidade, eu acho justo os subsídios dos vereadores, acho justo que deveria ter reajuste, mas, como disse em outra oportunidade, pelo momento do país, pelo momento do mundo, pelo que fizeram com essa população, tem alguns segundos só, não vai dar para contar, eu queria até falar aqui, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, sobre a reunião que nós tivemos com o representante do governo federal no começo dessa semana. Infelizmente, parece que não vai melhorar pela postura que estão adotando, mas depois eu me aprofundo mais nesse debate. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Farofa. Obrigado, senhor presidente. Só quero aqui também falar um pouco sobre esse projeto e principalmente da coerência da casa, dos demais vereadores que decidiram, nesse momento tão difícil, de não ter reajuste no nosso salário. E é até bom as pessoas que estão em casa, né, vereador Mauro, vereador Fulan, entender, vereador Rodrigo Valverde, que essa casa vai para o 2º mandato, tem
ter reajuste do salário dos vereadores. Muitos falam do subsídio dos vereadores, principalmente aqueles que estão na correria para vir conseguir uma vaga nessa casa, e também falam que vem até sem salário. A gente sabe que isso é fazer campanha, e campanha barata, né? Mas foi um trabalho bacana, um trabalho de coerência dessa casa, também do próprio executivo, de não ter reajuste no salário do prefeito, secretários, vereadores. Concordo com a fala do vereador Mauro, tem muitos secretários competentes que realmente até merecem um reajuste, um aumento de salário, mas nesse momento essa casa, junto com o prefeito Marcos Mello, achou melhor não ter reajuste nenhum. A gente tem trabalhado bastante, vereador Rodrigo, nesse momento tão difícil da pandemia. Eu fui sempre transparente, andando nas ruas, falando do nosso trabalho, e principalmente muitos que nos questionam a respeito do nosso salário. E eu explico para as pessoas que nem nesses 3 anos a gente não teve nenhum reajuste da inflação, foi 0 salários dos vereadores. Muitos questionam, vocês têm 13º, vocês têm férias, como as pessoas não têm conhecimento. Como a gente também, pessoal, não tem 10º nem tem férias. E as pessoas aí fora pregam que o vereador ganha 25 mil, 30 mil, que ganha 10º e ganha férias. No momento nenhum, tudo isso é mentira, tudo isso é fake news. Porque o nosso compromisso aqui é ajudar o crescimento do município, é ajudar os nossos munícipes, dependendo de salário. Como a Vossa Excelência, que é um grande advogado, que com certeza na tua carreira jurídica ia ganhar muito mais que 7, 8 mil reais, que é o salário hoje líquido de um vereador dessa casa. Como outros que têm empresa, outros que têm suas formações, tal, ganhar muito mais, mas não, foi uma decisão que tomamos de representar a nossa cidade, representar o nosso munícipe, e fico feliz da coerência dessa casa num momento tão difícil que estamos vivendo, e por isso vou votar favorável a isso aí, que é a coerência do nosso vereador. Permite 10 segundos, vereador Farofa? Não sei se permite parte. Permite? Pois não. Até brinquei, essa turma que fala aí, político não precisa ter salário, se eu fosse político eu ia abrir mão do meu salário. A gente não tem, desses aí a gente tem que ter medo, porque esses são aqueles que mais gostam de ganhar umas propinazinhas aí por fora. É esses que a população tem que tomar cuidado. Não, é verdade, porque a pessoa que quer realmente brigar por uma cadeira aqui, vale tudo. Não, eu não preciso de salário, eu não preciso de salário de vereador, eu não preciso disso, mas vale tudo para entrar aqui. Aí quando chega aqui a história é diferente. Mas mais uma vez, parabéns, senhores vereadores, parabéns, executivo, por uma decisão tão sensata. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de resolução número 8/20, de autoria da totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador Diegão que assuma os trabalhos da presidência momentaneamente. Única discussão e votação do projeto de resolução número 7/2020, de autoria do vereador Marcos Paulo Tavares Furlan, que dispõe sobre constituição de Comissão Especial de Vereadores, SEV, para fins de acompanhamento e fiscalização do plano de retomada econômica do município. Projeto que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que apresenta uma emenda modificativa ao seu artigo, no seu artigo 1º. Quem que é o vereador aqui? Cadê aqui? Coloca em discussão o projeto de lei. Cadê o nome de lei dele aqui? Coloca em discussão o projeto de lei número... Projeto de resolução número 07/2020, de autoria do vereador Marcos Furlan, que dispõe sobre constituição de Comissão Especial de Vereadores, SEV, para fins de acompanhamento e fiscalização do plano de retomada econômica do município. Está... Como conta com uma emenda modificativa pela Comissão de Justiça e Redação, coloco em discussão a emenda. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação a emenda. Está em votação. Está aprovada a emenda agora. Eu coloco em votação o projeto de resolução número 07/2020, de autoria do vereador Marcos Furlan.
dispõe sobre o assunto de constituição de SEV. Está em discussão. Com a palavra em discussão, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, nobres vereadores, é importante essa comissão, quero parabenizar aqui a iniciativa do vereador Furlan. A gente vive um momento muito difícil, morreram milhares de pessoas, ou milhões, acho que milhões de pessoas já no mundo todo. Já chegou a 1 milhão, né? Não. Está quase chegando a 1 milhão. Só aqui em Mogi, mais de 140 mogianos. Então, que ainda não tem vacina, que ainda não tem cura. E por conta do isolamento necessário para salvar vidas, muitos estabelecimentos tiveram grandes dificuldades financeiras. E o que a gente estranha é que não tinha um momento tão elevado como este, de casos, e justamente no pico a gente está reabrindo os estabelecimentos. Alguns, a maioria talvez. E o que a gente fica preocupado, né? Se na época que tinha casos que tinha menos contaminações e menos óbitos, a gente obrigou um isolamento, porque agora, no pico dos casos, pelo menos registrados, talvez aumente, talvez comece a diminuir, tomara que comece a diminuir, a gente discute a reabertura neste momento. E, ao mesmo tempo, eu participei de uma reunião, o prefeito convidou os vereadores para participar de uma reunião online com um representante do Ministério da Economia, Dr. Jean Luca, e, infelizmente, o governo faz a receita errada, a receita que vem sendo adotada desde 2016. E eu queria dialogar agora com os comerciantes, com os empregadores. Pensa bem, se você tem um lucro, pagando todos os seus funcionários, pagando todos os impostos, pagando os aluguéis, a manutenção do seu estabelecimento, você tem um lucro de R$10 mil. R$10 mil. Você, no primeiro momento, você pode pensar, poxa, se a gente reduzir a renda dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores, dos nossos empregados, a gente ia ganhar 15 mil ao invés de apenas 10 mil. Dá a impressão isso. E aí a gente briga para menos impostos, briga para redução de direitos trabalhistas, diminuição de renda de empregados. E foi neste sentido que o governo federal conversou com os comerciantes, porque agrada ao ouvido dos comerciantes. Porque o comerciante, no primeiro momento, ele faz este cálculo. Mas não é este cálculo que o comerciante tem que fazer. O comerciante tem que fazer o seguinte cálculo. Para quem eu vendo? Quem consome o meu serviço ou quem consome o meu produto? Se essa pessoa, que é o seu consumidor, o seu cliente, estiver ganhando menos, será que ele vai continuar sendo o seu consumidor? Será que ele vai continuar sendo o seu cliente? Então é justamente uma receita burra. Lembrem de um período, não faz muito tempo, coisa de menos de 10 anos atrás, vereador Duígues, quando parecia que era pesado para o empregador pagar o salário mínimo, parecia que era pesado porque o salário mínimo estava muito elevado, quando parecia que era pesado para o empregador pagar um piso salarial estabelecido por uma categoria sindical, quando parecia que os trabalhadores tinham muito direitos, férias, 13º, hora extra, quando parecia que era pesado para o empregador pagar os seus funcionários com tudo isso, os seus clientes, os seus consumidores, eram justamente eles, ganhando mais, era justamente o seu cliente e era o seu consumidor, eram os trabalhadores e os empregados dos outros. Na hora que a gente faz uma medida que dá a impressão que nos alivia momentaneamente, você pode ter certeza. Você que fala, bom, se eu não pagasse tanta renda, tanto direito para o meu funcionário, eu iria ganhar 1/3 a mais do que eu ganho. Mas é um cálculo errado. Porque todos os trabalhadores vão ganhar menos. Todos os trabalhadores vão consumir menos. Muitos trabalhadores vão cortar alguns excessos. Eles vão consumir apenas alimentos. Eles vão deixar de ir em academia, eles vão deixar de ir em salão de cabeleireiro com mais constante. Eles vão deixar de comprar um tênis novo, eles vão deixar de trocar de carro, eles vão deixar de construir um cômodo a mais na sua casa, eles vão deixar de comprar um apartamento, e tudo isso vai fazendo um efeito contrário. E é exatamente essa política que foi adotada com Michel Temer, logo depois do golpe que o país sofreu. Foi um golpe
mesmo que você não goste dessa palavra, pesquise, foi um golpe. Quando o Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez foi a reforma trabalhista, acabando com o piso salarial, acabando com os sindicatos, acabando com hora extra, acabando com o registro formal em carteira. O mundo melhorou? A sua empresa melhorou ou a sua empresa teve prejuízo? Pense nisso. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Furlan. Não, tenho só que agradecer aqui a casa, aos vereadores, porque nós deliberamos ontem essa proposta, e é um tema de vital importância para a sociedade, um tema a ser debatido. Essa SEV não significa que, tenho certeza que os membros são favoráveis à retomada apenas, mas discutir o tema, debater, colher informações e disseminar informações à população. Há muitas, alguns chamam de fake news, outros de controvérsias, há muitas desinformações. E fazem 90 dias, praticamente farão 90 dias aqui, 1 ou 2 dias, que grande parte do comércio está fechado. E nós estamos observando os números da Covid, é preocupante, tem gente morrendo, tem gente adquirindo esse vírus, mas eu, particularmente, entendo que as atividades econômicas não podem simplesmente fechar, parar, porque não é só questão de emprego e renda, mas é questão de sobrevivência de muitos funcionários e muitas pessoas. Então, a gente pretende fazer uma SEV aí bem enxuta. Essa emenda modificativa, senhor presidente, só para explicar, a gente aumentou de 3 para 5 membros, devido à participação. Os vereadores que querem participar, se pudesse até, nós faríamos com um número maior, mas acho que 5 membros é o número ideal. E pretendemos, de forma objetiva, enxuta e de bastante trabalho, do intenso trabalho, poder trabalhar, poder fazer com que o nosso município possa ter as melhores informações, junto com os índices de saúde, e podemos retomar com toda a segurança, com toda a precaução, a atividade econômica. Eu queria comentar um pouquinho a fala do vereador Rodrigo Valverde sobre a reforma trabalhista. Eu sou empresário há 25 anos, sou um pequeno empresário, inclusive. Eu já tive aí de 1 a 14, a 15 funcionários, hoje eu tenho 12 funcionários. Sou responsável por uma instituição como o Náutico, que tem 108 funcionários, e não vejo que a reforma trabalhista foi boa para o empregador, ela foi boa para o governo. À medida que o governo dá a possibilidade daquele acordo, o que era feito antigamente às escuras, aquele acordo do governo ser isento do seguro-desemprego, nenhum trabalhador quer entrar nesse seguro-desemprego, nenhum trabalhador quer entrar nesse acordo, quero dizer, nesse acordo que é feito hoje. Ele quer ser mandado embora erroneamente, assim eu penso. Eu acho que quando a pessoa não está contente com o emprego, ou quando a pessoa não serve para o emprego, tanto a empresa como o trabalhador deve ter o direito de romper o contrato de trabalho. E hoje tem essa possibilidade. Eu acho que o principal mote da reforma trabalhista do governo Michel Temer, que eu volto a falar, foi praticamente boa para o governo, e não nem para o trabalhador e nem para o empresário. O empresário hoje arca com os impostos, arca com a oneração da folha de pagamento, e precisaria ter aí um equilíbrio nessa relação trabalhador, empresário e governo, para a gente poder gerar mais empregos. Eu acho que essa reforma trabalhista que foi feita não foi o suficiente. A gente precisa fazer uma reforma com os dias atuais. Quero agradecer à Casa de antemão pela agilidade na aprovação dessa, que ainda não foi aprovado, mas na possível aprovação dessa SEV, e já convidar os vereadores integrantes dessa SEV para aqui, ao lado no plenarinho, nós fazemos uma reunião aí de 10 minutos, sendo que amanhã haverá já uma reunião em conjunto com o Comitê de Retomada Econômica da Prefeitura Municipal, às 11 da manhã, aqui no auditório Tufi Andere, com o setor de academias. E na sexta, às 11h30 da manhã, o vereador Farofa está encampando uma outra reunião com o setor de bares e restaurantes.
Então, é muito importante a constituição dessa SEV aqui para o município de Mogi das Cruzes. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra em discussão, o vereador Caio Cunha. Presidente, eu acho que essa comissão especial ela vem em boa hora. Eu acho que não é de hoje que a gente tem insistido e pedido, na verdade, para o departamento técnico da prefeitura começar a discutir protocolos para cada uma das atividades. Então, é bom, eu gostei bastante da iniciativa do vereador Furlan, porque hoje o projeto está indo para votação e de imediato, já amanhã, às 11 horas da manhã, a gente tem uma reunião com um grupo de empresários aqui da nossa cidade. E isso é muito importante. A gente não pode ficar esperando o avançar das fases, o avançar das cores, para que aí sim a gente tome alguma posição. E também é uma maneira onde a Câmara Municipal, como instituição representativa da população de Mogi das Cruzes, possa protagonizar nesse momento em que todos, absolutamente todos, estão passando uma grande dificuldade. É óbvio que a retomada da economia é muito importante. E acho que essa comissão, ela além de vir fortalecer isso, ela também venha dar norte, ela venha dar segurança. Por quê? Não adianta só reabrir o comércio, não adianta só reativar algumas atividades. Precisa ser feito com responsabilidade, com segurança, com critério e, principalmente, para que isso aconteça, com os protocolos adequados para cada uma das atividades. Então, eu, além de parabenizar a iniciativa do vereador Furlan, quero também agradecê-lo por me permitir fazer parte dessa comissão. Obrigado, presidente. Passar a palavra para o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero fazer um destaque. Eu conversei bastante esses últimos dias com o vereador Marcos Furlan e fizemos um esforço até para documentar, mas queria ressaltar, senhores vereadores, a importância da gente trazer para dentro da Câmara Municipal essa discussão, vereador Furlan, porque os representantes, a proximidade dos vereadores, e aqui a gente é uma Câmara bem heterogênea, a gente tem profissionais liberais, nós temos sindicalistas, nós temos médicos, nós temos comerciantes, que representam os diversos setores da sociedade. Nada mais justo que a Câmara esteja 100% presente nessa discussão, vereador Furlan, junto com a sociedade. Até porque, senhores vereadores, eu tenho uma posição um pouco diferente nesse tema, porque eu acho que a diferença do ideal, claro que se a gente pudesse ficar todo mundo trancado dentro de casa, se a gente tivesse condições, seria... A doença se espalharia ao pouco, só que também só ia adiar o problema. Cada vez mais a gente só ia ficar adiando o problema. Hoje nós temos, na data de ontem, saiu o relatório, 132 mortes em Mogi das Cruzes, 30% só de enfermaria ocupado e 52% da UTI, o que já é mais do que o normal da nossa cidade. Enquanto isso, nós temos 600 pessoas na fila esperando uma cirurgia ortopédica, vereador Furlan, na Santa Casa. Fazem 3 meses que foram canceladas todas as cirurgias da cidade. Enquanto isso, as pessoas estão passando outras dificuldades. Nós precisamos discutir de que forma, entendeu? A gente vai passar por essa pandemia. É que nem eu estou lendo aqui, bastante na internet, todo mundo anunciando, a USP anunciou, vereador Protásio, que as aulas presenciais só em 2021. O governo do Estado diz que vai apresentar agora também uma que também está querendo deixar só para 2021. Eu queria saber onde nós vamos guardar os adolescentes. Entendeu? Se a gente não tem espaço de lazer, se a gente não tem condição, se muitas vezes não tem alimentação, se muitas vezes... Eu fico dizendo, vamos deixar eles soltando pipa
o tempo todo. Então, nós precisamos discutir com forma responsável quais são os protocolos de segurança, o que é realmente eficaz nessa forma da gente, vereador Fulano, manter sob controle a disseminação desse vírus. Os cientistas, todos eles disseram que a população só vai ter uma imunidade sobre o vírus na hora que chegar a mais ou menos 60% a 70% dos contaminados da população. A gente viu que a China se trancou, voltou, começou uma nova onda agora lá. A gente precisa ir administrar, cuidar bem do nosso sistema de saúde, manter ele sob controle, investir nessa qualidade, vereador Fulano, investir em novos equipamentos, em profissionais de saúde, mas também garantir que a sociedade não seja penalizada de outras formas. A gente tem visto aí pessoas com abandono psicológico, pessoas em depressão, aumentou demais. Nós devemos votar aí nos próximos dias um projeto do vereador Otto, que garante atendimento psicológico para as pessoas da nossa cidade que queiram, porque as pessoas estão assim. Eu estava conversando com o pastor da minha igreja, vereador Furlan, e ele dizia o seguinte: o número de atendimento de pessoas desesperadas que têm procurado as igrejas aumentou, e as igrejas, hoje, muitas delas não estão podendo nem funcionar. E a população, então, parece que a gente não consegue somente cuidar, entendeu, do corpo das pessoas. As pessoas, a vida é um contexto muito maior do que somente a gente cuidar dessa questão, a parte física. Ela tem algo muito maior que também faz parte da vida, da satisfação, do bem-estar, da qualidade de vida, do lazer, de diversas outras circunstâncias, que eu espero que a gente possa discutir de forma madura, sem fazer promessa com a população, mas visando o bem-estar geral da população como um todo, respeitando os protocolos técnicos de saúde, mas com a realidade do nosso município. Obrigado. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 07/2020, de autoria do vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, não consta mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, passo a palavra para o vereador Protássio Nogueira para falar em explicação pessoal. Vereador, o senhor tem 5 minutos. Não vou utilizar tudo não, vereador. Somente um repasse aqui para os vereadores que estão aqui no plenário, que eles estão ouvindo. Só um lembrete mesmo. Há um ano atrás, né, na data de hoje, a gente perdia um grande amigo. Há um ano atrás, na data de hoje, nós perdíamos um grande amigo. E a família passou para mim hoje que às 19h30, aqueles que quiserem assistir, será transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, da Rede Kobe, a missa de 1 ano de falecimento do vereador Olímpio Tomiyama. Então, aqueles que quiserem acessar, a Rosângela da Comunicação irá passar aí pro grupo dos vereadores. Esta daí era a mensagem. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra para o próximo vereador para falar em explicação pessoal, vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador, o senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho, nesses 5 minutos que tenho, sobre a intolerância. A intolerância. Algo que, com a eleição do presidente Bolsonaro, virou uma regra no Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Enfermeiro sendo agredido, como aconteceu lá na esplanada dos ministérios. Apoiadores do presidente Bolsonaro foram agredir enfermeiros que faziam
um protesto pacífico na praia de Copacabana. A ONG Pela Paz no Rio de Janeiro fazia também um protesto pacífico em homenagem às mais de 40 mil vítimas da Covid-19. Veio um apoiador do Bolsonaro, nervoso, arrancou as cruzes da areia. Atiraram fogos no STF. Fazem atos violentos, zombando da morte, da dor das pessoas vítimas da Covid. E aí não dá, senhor presidente, para falar que é obra da esquerda. Isso é obra de um bando de fanáticos. Fanáticos. Não existe esquerda nessa história. A esquerda existe no Brasil há décadas, desde o Partido Comunista do Brasil, e nunca atentou contra a democracia. Nunca agiu violentamente em atos. O que nós observamos, esse grupo que se intitula conservadores de direita, atentando contra a democracia no Brasil. Por mais defeitos que possa ter, um regime democrático, ele é melhor do que qualquer ditadura. Nem esse povo que vai para a rua, babando ódio de verde e amarelo, nem esse povo vai poder fazer isso numa ditadura, fazer protesto. Nem esse povo vai poder falar contra qualquer político numa ditadura, vai poder falar contra qualquer juiz numa ditadura. Porque eles não sabem o que é uma ditadura, não sabem o que é suprimir o Estado democrático de direito. Então, eu quero aqui me solidarizar com as ações do STF nesse momento, porque estão agindo de acordo com a Constituição, porque é crime atentar contra a democracia. Nós vivemos décadas de um regime autoritário que matou, que torturou, que estuprou mulheres, que desapareceu pessoas. Então não dá agora para falar que existe exagero da esquerda. Exagero de um bando de lunáticos que se dizem conservadores, apoiadores do Bolsonaro. Que agora o bispo, o vereador Rodrigo Valverde, de Brasília, foram acampar em frente à Catedral de Brasília. O bispo foi conversar com eles, queriam agredir o bispo da Igreja Católica de Brasília, como fizeram com os enfermeiros, como fazem com muitas pessoas, jornalistas, agredindo, ofendendo jornalistas. Então não dá para comparar. Nós do Partido dos Trabalhadores ficamos governando o Brasil por 12 anos. Fizemos milhares de atos nesse Brasil, inclusive contra a queda da presidente Dilma, que acabou caindo, que acabou sofrendo um golpe. Mas você não viu atos de violência por parte dos militantes do Partido dos Trabalhadores. Agora, com dinheiro escuso, financiamento ilegal, agindo contra a democracia. Então, eu quero aqui dizer que a justiça brasileira tardou, demorou para agir, ouviu muita besteira, teve muitas agressões à democracia, muitas agressões às pessoas, à dor das pessoas, como foi lá no Rio de Janeiro, com aquela ONG Viva a Paz, que estava fazendo um ato na praia, chegou um bolsonarista derrubando cruzes, e que o pai de um jovem morto teve que ir lá defender o ato, invadindo hospitais, presidente da República mandando invadir hospitais, mandando invadir UTIs. Que absurdo, para contaminar as pessoas e os lunáticos saírem de lá contaminados.
Então eu quero aqui dizer que isso não é ato de esquerda, isso não é ato de pessoas sensatas, isso é ato de lunáticos que se dizem conservadores de direita. Fica aqui o meu repúdio a esse tipo de atitude. Atentar contra a democracia é crime, porque a democracia é um bem de todos nós, inclusive dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, em seu horário regimental. Está encerrada esta sessão.